Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de PCP, nossa disciplina de gestão de equipes de trabalho. Então, nós vamos ver hoje uma revisão, né, da segunda fase e último trimestre do ano. A aula foi dividida em a revisão em 3 momentos, né? Primeiro é sobre a mediação de conflitos e os impactos que ela apresenta nesse quesito. A mediação de conflitos dentro de uma empresa é um processo colaborativo onde o mediador imparcial orienta as partes envolvidas a encontrarem uma solução mutuamente aceitável por ambas as partes, discutidas, que possa ser aceita, preservando as relações profissionais e minimizando impactos negativos. Então essa é a ideia básica quando você tenta fazer a mediação de conflitos. É algo que surge muito dentro da indústria em função dos diferentes pontos de vista que muitos profissionais têm, né, para alcançar os objetivos. Logicamente, o mundo pensa no melhor da empresa, mas muitas vezes nós devemos fazer essa conciliação, né, essa mediação de conflitos para evitar aí uma situação indesejada, na verdade. Lidar com essas divergências é uma tarefa complexa, já que envolve aí aspectos pessoais, o contexto da organização empresarial e diversas outras variáveis. É fundamental que os gestores procurem o mais rápido possível a resolução do conflito, pois atritos mal resolvidos podem trazer inúmeros problemas para a empresa. Como falei, né, na maior parte dos casos, profissionalmente estamos tentando resolver problemas e temos diferentes pontos de vista. Agora, se essa situação perdurar, né, como se diz, né, vai se prolongando por dias, às vezes meses, então você começa a ter uma situação incontrolável que vai trazer problemas para a empresa. Tá? E esse tipo de situação normalmente envolve aí demissão de uma ou ambas as partes, aí, conforme é o caso. Então, para evitar toda essa situação desagradável, nós temos que ter essa capacidade de fazer a mediação. Então, o que acontece? Acabamos tendo uma queda na qualidade do trabalho, né, porque as pessoas estão zangadas, nervosas. Você tem uma ineficiência no atendimento ao cliente, né, e reflete sobre o cliente, pior ainda. O clima organizacional acaba ficando negativo, aquele ambiente, né, não é agradável trabalhar dentro da empresa. Rivalidades, disputas, são apenas alguns exemplos que podem levar a essa situação e que, como foi comentado, né, complica ali a situação do setor, da empresa, e como o resultado é negativo, ninguém ganha com isso, tá? Todo mundo perde. Aí uma imagem para a gente refletir, né? Tudo bem, discussão, pontos de vista. É algo que existe, é saudável, mas tudo tem limite. Tudo nessa vida tem limite, vocês sabem disso. Então, expõe ali o ponto de vista de cada lado, o mediador, né, chama as pessoas para a mesa, expõe seu ponto de vista, por que você acha melhor, por que você acha que o outro não é tão bom. Não, fala só sobre a tua parte aí. Depois vamos confrontar para ver qual é a melhor ideia. Bom, nós temos 5 das melhores estratégias de resolução de conflitos dentro da empresa. Então vamos ver então quais são essas 5 oportunidades de estratégia para que a gente possa enfrentar a situação de conflito e o que podemos fazer para a sua solução. Primeiro, identificar as raízes do conflito. Desentendimentos podem sim acontecer e vão acontecer. No entanto, eles não surgem de uma hora para outra. E caso suas motivações não sejam resolvidas, soluções pontuais não adiantam de nada. Pontualmente não adianta nada, gente. É uma coisa que tem que ser resolvida dali para sempre, né? Por que é feito assim, o que a empresa leva em consideração, o que é melhor para a empresa. Um exemplo, funcionários entraram em conflito pelo atraso da entrega de um trabalho. Está atrasada a entrega. Então, alguém começa a cobrar, né? A própria equipe começa a identificar o problema, identificou, né, que está atrasado a entrega,
E começam aí as discussões, né? Por que que atrasou, o que que aconteceu, o que que fez, o que que deixou de fazer. Logicamente, aí, se ao final do dia o problema foi resolvido, né? Como? Foi feita a entrega, pronto, acabou o problema. Porém, apesar de resolvido nesse momento, devemos entender o motivo da demora. Caso contrário, esse desentendimento vai acontecer de novo. É recorrente. Por que demorou? Quem que está atrasando? O que está atrasando? Então, deixar claro o que está acontecendo. É uma etapa que exige um pouco mais de tempo, né? O prazo está sendo subdimensionado, né? Abaixo do esperado. Então, é fundamental entender os fatores que contribuíram para a ocorrência dos conflitos. Entender, compreender, para que a gente possa, a partir dali, tomar as devidas resoluções. Já por parte da liderança, deve-se tomar certas atitudes, mas principalmente investigar todas as partes envolvidas. Nunca vai nem para um lado nem para o outro. Então, como que é feito isso? Perguntando em particular sobre os acontecimentos, o que aconteceu, as causas, os interesses das partes e as emoções que estão em jogo. Olha só que interessante, gente. O segundo item trata da neutralidade e a imparcialidade. Como fazer a prática disso aí? Ao identificarmos quais foram as raízes do conflito, que gerou esse conflito, os mediadores devem tomar uma postura neutra e imparcial sempre. Na verdade, essas características são obrigatórias em um mediador justo e eficaz. Por isso, os líderes nunca devem tomar partido antes de estar a par do ocorrido, entender o que aconteceu, quais foram os acontecimentos, compreender a extensão de tudo. E devem tomar decisões baseadas no melhor funcionamento das atividades, jamais agindo em favor de um ou outro funcionário, né, em detrimento do outro. Isso não pode acontecer. Por isso nós estamos sendo treinados aqui para sermos líder. A empresa e os negócios devem ser prioridade. E colocar questões pessoais em pauta só irá fazer com que os desentendimentos aumentem a cada instante. A neutralidade, ser neutro, garante que todas as partes se sintam ouvidas, respeitadas e tratadas de maneira justa. Perfeita essa maneira de proceder, né? Muito coerente. Terceiro, realizar a comunicação eficaz. Muitas discórdias poderiam ter sido resolvidas, evitadas, em casos dos quais o problema foi a mera falta de comunicação. Uma simples fala, uma conversa. Então veja ali, ó, uma falta de um por favor, muito obrigado, pode gerar más interpretações por parte do ouvinte e também causar conflitos desnecessários e prejudiciais. Não esqueça que na área privada, gente, desentendimentos, problemas do que a gente está tentando relatar aqui para vocês, dependendo da empresa, normalmente é justa causa, tá? Nunca esqueçam disso. Esse foi um exemplo simples, mas que mostra como a comunicação eficaz, uma tendência em gestão de pessoas, desempenha um papel muito importante na resolução de conflitos. Resumindo, os líderes devem criar uma atmosfera propícia, na qual os envolvidos sintam-se confortáveis para falar e serem ouvidos, além de terem suas opiniões consideradas. Né? Aquela questão, né? Deixa a pessoa falar, né? Deixa ela expor o ponto de vista dela. Às vezes, só por aquele momento que a pessoa teve de poder expor suas ideias, ela já se sente aliviada. Né? Fui ouvida. Pronto. Se é a melhor ideia, isso é uma discussão, né, que é feita depois aí. Inclusive, nesse caso, quando as pessoas discutem de forma educada, né, acompanhado por um bom mediador, elas acabam aceitando, né, se a sua ideia foi a melhor ou não. Acabam aceitando. Verdade é essa. Como cada indivíduo tem uma forma única de se comunicar, é a maneira da pessoa, a comunicação efetiva não é uma tarefa fácil, porém pode-se adotar algumas estratégias. Vamos ver? Implementar técnicas de escuta ativa, né? Ouvir as pessoas. Cursos de comunicação não violenta, o CNV, que a gente já viu aqui, né? Isso é um curso de comunicação não violenta, onde ninguém agride, né, o outro, né, sem nenhuma necessidade. Cursos de oratória, olha só, gente, aprender a falar,
Veja que é legal. Isso é bacana, tá? Reformular ou padronizar os canais de comunicação, garantindo que a comunicação seja clara e direta sempre. Quando algo for solicitado, o colaborador pode reforçar o que lhe foi pedido, para o solicitante ter certeza de ter sido claro. Aquela coisa, você falou assim, 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 é isto, isto e mais isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Para não ficar aquela coisa, né? Ah, eu falei, eu não vi, você não disse. Sabe, isso aí é comum às vezes no meio das pessoas aí. Essa falta de comunicação. O quarto item trata sobre a exploração das soluções criativas. Já que é uma outra característica denominada fundamental da resolução de conflitos na empresa é a capacidade de encontrar diversas e rápidas soluções para os desentendimentos. Afinal, nem sempre a solução mais óbvia ou a mais fácil são as mais adequadas. Tem que ver esse lado aí também, né? Então veja a sua capacidade em entender, compreender e saber discutir a respeito. E encontrar rápidas soluções aí, ou possíveis soluções que ajudem a resolver o conflito. Imagina-se, né, os gestores resolvem retirar a geladeira do escritório. Imagine-se, vamos retirar a geladeira do escritório, porque a principal reclamação é o extravio de alimentos de dentro dela. Então vamos retirar a geladeira. Essa com certeza não é uma solução correta. Óbvio que não é, né? E no caso o líder deve abordar opções melhores para todos. Vamos ver então? Os mediadores podem incentivar as partes envolvidas a explorar uma variedade de opções para resolver as diferenças, sempre incluindo soluções que atendam às necessidades e interesses de todas as partes. Vamos lá, gente? Ideias? Colocar o nome, né, no pote, deixar isolado o material. Coisa simples, gente. Né? Quem trabalha em locais que não tem cozinha aí, sabe como é que funciona. É exatamente isso, tá? Está o seu nome lá. Então não é para pegar. Ah, se está seu nome, alguém vai pegar, pede licença. Pronto. É uma coisa de educação também. Quinto, construir um consenso e alinhar interesses e objetivos. Os mediadores auxiliam as partes a identificarem áreas de convergência e a trabalharem juntos para encontrar soluções naquela área que todo mundo aparentemente aceitou como solução. Né? Então vai atender aos interesses e objetivos dos envolvidos. Maravilha! Por isso o líder tem que ter essa capacidade de enxergar esse caminho. Envolve a facilitação do processo de negociação, construção de consenso em torno de um acordo final, né? Todo mundo resolvendo a situação. Por fim, devemos pensar em qual é o objetivo da mediação, isto é, que ela serve para chegar a um acordo que seja mutuamente aceitável para todas as partes envolvidas, correto? Nesse contexto, os mediadores devem encontrar pontos de interesse em comum entre as partes, e assim as soluções atendam a todos em igual. Então, aquela questão, né? Esse ponto aqui é similar nos dois lados. Vamos partir daqui, então? O que podemos fazer? Vamos trabalhar para encontrar uma solução a partir desse ponto. Objetivos mútuos, com certeza, facilitam o processo de negociação e construção de consenso, até o almejado acordo final, onde todos se entendem a respeito daquela situação. Aí está uma imagem para a gente refletir um pouco aí, tá vendo? O rapport, a gente já discutiu, né? Parafraseamento, aquela que se fala, né? Você falou isso assim, assim, né? Repete. Escuta ativa, sessões privadas e individuais, o brainstorming, né? Jogar ideias, estabelecimento de pontes de comunicação. Então, são todas técnicas para realizar a mediação de conflitos de forma eficaz e que tragam resultado. Confere? Na sequência, eu vou passar para vocês, então, um vídeo. Está registrado aí, mas vamos lá. Referente a esse tema aí. Gestão de conflitos. Bom, esse foi o primeiro vídeo, então. Do primeiro momento da nossa aula. O segundo momento trata sobre o PDI, é o Plano de Desenvolvimento Individual,
É uma ferramenta estratégica que traça um roteiro personalizado para o crescimento profissional, definindo objetivos, metas e ações para aprimorar competências técnicas e comportamentais do indivíduo. Então, você, ao sair daqui do curso técnico, vai para realizar suas atividades profissionais numa indústria, e lá nessa indústria vai ser traçado um plano de desenvolvimento individual, denominado PDI, para ajudar no teu crescimento e no conhecimento que você precisa para desenvolver sua carreira profissional. O plano ele deve ser bem estruturado, né, em desenvolvimento, apresentando objetivos, metas e prazos. Assim, o profissional consegue desenvolver novas habilidades e aperfeiçoar as que já possui, né, se tornando cada vez melhor. Essa é a ideia. E qual é a importância? O plano individual promove conversas abertas entre líderes e liderados e supervisores sobre as aspirações e progressão profissional. A prática acaba fomentando uma cultura de aprendizado e desenvolvimento contínuos dentro da empresa, da organização, o que contribui também para aumentar a motivação e o engajamento dentro da empresa, né? As pessoas se sentem motivadas e gostam de trabalhar naquela empresa. Quais são os objetivos? O PDI individual consiste em definição dos objetivos, estabelecimento de metas realistas, elaboração do plano de ação, monitoramento e acompanhamento e ajustes que devem ser feitos ao longo do momento aí do qual está sendo elaborado o plano. É uma ferramenta, o PDI é uma ferramenta focada no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos colaboradores, construído de forma estratégica e alinhada com os objetivos da empresa, organizacionais. Em outras palavras, é um plano que sistematiza ações de curto ou longo prazo para atingir um objetivo de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos ou atitudes, características que vão formar aí sua carreira profissional. Temos aí uma imagem, né, os elementos para poder elaborar um PDI. Você tem ali o histórico, visão de futuro, as competências, já no terceiro item, e um cronograma. Primeiro, segundo, terceiro e quarto item. Histórico, visão de futuro, competências e cronograma. Essa é a visualização da ferramenta para que a gente possa elaborar um PDI. Agora o segundo vídeo que nós vamos apresentar. Só um instante aí. Então, o terceiro momento das nossas aulas, né, nessa revisão, trata sobre a autonomia. A autonomia no trabalho permite que os funcionários, né, os profissionais, tenham mais liberdade para tomar decisões, escolher métodos e gerir suas atividades sem a necessidade de supervisão constante, promovendo maior satisfação, produtividade e um ambiente colaborativo, além de evitar o microgerenciamento, né? Aquela eterna situação que tem que ter alguém cuidando ali. Sabemos perfeitamente que existem situações e situações diferentes. Temos sistemas produtivos que tem que ter alguém o tempo todo cuidando, né, do processo ali, né? Um gerente, um supervisor, enfim, um líder. E em outros casos, a pessoa pode trabalhar de forma remota, né, atendendo aí a certos quesitos da empresa, da organização, mas trazendo muita produtividade para as suas atividades. Então, nós temos aí uma pessoa autônoma no trabalho, é aquela que tem certa liberdade para agir onde trabalha. Não significa que só faça o que quer e quando quer, não é isso não. Mas que pode cumprir suas tarefas de acordo com a sua autogestão. Então, ela consegue, né, gerir o seu tempo, o seu horário, suas atividades. Outra forma de perceber essa condição é a capacidade do profissional de se antecipar aos problemas e agir para criar possíveis soluções. Olha que legal. Sem pensar em possíveis penalidades ou nutrir expectativas de recompensa. Ele tem aquela visão característica que ele lhe dá confiança em buscar soluções
para possíveis problemas que vão acontecer. Então, ele está antecipando. É uma pessoa que tem uma visão incrível, né? Significa não esperar ordens ou estagnação em suas funções específicas, pois sua percepção de responsabilidade faz com que queiram fazer mais do que é pedido, o que revela o perfil do protagonista. É o verdadeiro profissional, né? Aquele que já tem ideias, possíveis soluções, né? Ele pensa sempre adiante, está pensando sempre adiante, né, da visão ali de um projeto, de uma linha de produção, de um desenho, de um novo produto. Né? Isso é experiência, capacidade técnica e paciência da pessoa também. Qual é a tendência? A autonomia é uma das tendências mais valorizadas no mercado de trabalho hoje. Ela se refere à capacidade que um profissional tem em realizar suas tarefas, né, de maneira independente, sem ninguém estar mandando, chamando a atenção, com a possibilidade de tomar decisões e agir a partir das suas habilidades e experiências. Habilidades e experiências. Então, é o que eu digo, né, gente? Passado um tempo, conhecimento técnico vai agregando aí o tempo de praticidade dentro da empresa, então você começa a ter uma visão ampla, geral, e consegue observar o movimento, né? Como que funcionam as coisas. Qual é a tendência a partir dali? A tendência de uma linha de produção, a tendência de um produto, de permanecer, de ficar no mercado, ou de sair antes do tempo, né? Uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Bem, dessa forma, o colaborador tem a possibilidade de decidir como e quando ele vai realizar suas atividades, além de escolher as ferramentas e quais as metodologias que ele acredita serem as mais eficientes para a execução das mesmas, das tarefas. Para isso, é indispensável que o profissional esteja alinhado às metas e objetivos do negócio da empresa, para que possa agir da melhor forma. Não adianta também, né, ter habilidade, rapidez e não age em conformidade com aquilo que a empresa espera, né, ou toma caminhos diferentes. Aí não adianta de nada. É perda de tempo para todo mundo. Com a autonomia no trabalho, os profissionais têm mais liberdade e flexibilidade para a execução dos objetivos e cumprimento das metas e horários, sem a necessidade de microgerenciamento do seu líder. O que vai acontecer? Vai aumentar a motivação, a satisfação, aumentar a produtividade da equipe, além de contribuir para que o clima organizacional se torne mais saudável e colaborativo. Aquele ambiente bom de trabalhar, salutar. Né? Todo mundo gosta de trabalhar naquela empresa. Todos colaboram, todos participam. E a imagem, né, para a gente fixar essa ideia, né? Autonomia no trabalho, na prática. Então, lá, tem lá saindo lá, ó, você tem lá, crie metas coletivas, conheça os seus colaboradores, realize treinamentos, acompanhe os colaboradores, ofereça a liberdade. Então, conhecer a equipe, né? Treinamento, tem que ter treinamento, né? Todo mundo tem que saber exatamente o que vai fazer, o que pode fazer, quando, até que ponto, o que vai ser exigido dele, quais são as características que ele deve apresentar para poder participar desse momento. Então tem que ter muita conversa, muito diálogo, para que as coisas deem certo, funcionem de verdade. Agora eu vou passar aí o último vídeo dessa aula, de revisão. Só um instante aí. Vamos ver então lá. Autonomia. Bom, pessoal, esses foram os 3 temas discutidos nessa segunda fase. Então, a revisão tratou dos 3 temas, um vídeo referente a cada tema, né, para poder melhorar o entendimento. São temas relativamente fáceis, né, que a gente pode notar aí, e que vão cair na próxima avaliação da semana que vem. Combinado então, gente? Qualquer dúvida aí, vocês perguntem. O material está postado lá no Classroom, para vocês acessarem essa aula da revisão. Podem mandar mensagem também lá pelo Classroom, se tiverem alguma dúvida. E chegamos então ao final da nossa revisão, da segunda fase,
do terceiro trimestre. Semana que vem, então, teremos a avaliação desta segunda fase e último trimestre do ano. E para vocês do curso. Então, bons estudos até lá. Obrigado pela participação. Até a próxima aula.